Dom Sebastião, o rei mais desastrado da história. Dom Sebastião nasceu em 1554 e logo ganhou o apelido de O Desejado. Desejado por quem? Provavelmente por alguém que não tinha ideia do que vinha pela frente. Porque desejar esse garoto foi tipo encomendar um iPhone de última geração e receber um tijolo com botão de liga e desliga. Aos 3 anos ele já era rei. Sim, 3 anos. Uma criança que ainda acreditava em histórias de ninar estava oficialmente no comando de um reino inteiro. E o mais curioso, o povo achava isso ótimo. Porque quando a vida é trágica, qualquer coisa parece solução. Mal sabiam eles que o tal desejado ia virar o desastre. A infância dele foi um treinamento para uma vida inteira de trapalhadas, regada a bajuladores que tratavam o moleque como se fosse meio santo, meio herói. Na prática, era só um garoto mimado com coroa na cabeça e zero noção da realidade. Sebastião cresceu acreditando que era escolhido por Deus, como se tivesse ganhado um voucher divino de herói ilimitado. Enquanto isso, a avó e o tio faziam o trabalho sujo de governar, e ele passava os dias sonhando com cruzadas medievais como se ainda estivéssemos no século XI. Portugal precisava de comércio, diplomacia, navios e grana. Mas o reizinho queria cavaleiros, espadas e sangue derramado. Era como se o país estivesse tentando entrar no século moderno e o moleque estivesse preso em um jogo de RPG. E pior, sem tutorial. Enquanto outros líderes estudavam estratégia, economia, política, Sebastião treinava poses para retratos oficiais. Ele não governava, ele desfilava. E o pior é que todos fingiam que isso era normal. Chegamos então à ideia genial do garoto: invadir o norte da África. Porque, claro, nada dá mais certo do que arrastar milhares de soldados para o deserto sem água, sem comida e com fé demais. Era a cruzada versão século XVI, só que sem planejamento, sem logística e sem chance de dar certo. Sebastião acreditava que Deus estava ao lado dele, e convenhamos, se estava, devia estar só para rir da tragédia. Ele organizou a expedição como quem organiza uma festa surpresa. Chamou quem quis, esqueceu os comes e bebes e esperou que tudo desse certo. Resultado? Um exército que parecia mais um grupo de excursão perdida no meio do Saara, pronto para ser moído pela realidade. A marcha foi uma piada pronta. Imagina milhares de homens caminhando debaixo do sol escaldante, carregando armas pesadas, sem água, sem comida, sem sombra, e sem saber para onde diabos estavam indo. Era praticamente um reality show chamado Sobrevivência no Deserto, edição estúpida. Conselheiros imploravam para voltar atrás, mas o reizinho respondia com frases religiosas como se fossem GPS. Avancem, Deus está conosco. Deus até devia estar, mas provavelmente tomando água gelada do outro lado do Mediterrâneo e comentando: olha lá, esses lunáticos vão se matar sozinhos. E então veio o grande dia. 4 de agosto de 1578, a famosa Batalha de Alcácer Quibir. Portugal com seu exército desnutrido e perdido, contra marroquinos muito bem preparados. O que podia dar errado? Absolutamente tudo. A batalha foi um massacre. As linhas portuguesas se desfizeram como papel molhado, e o próprio rei foi visto correndo de um lado para o outro, mais perdido que criança em shopping. Em poucas horas, o sonho de glória virou pesadelo. Foi o tipo de derrota tão feia que nem precisava de inimigos para ser humilhante. Bastava olhar no espelho. O detalhe mais curioso: o corpo do rei nunca foi encontrado. Ele simplesmente sumiu, evaporou, desapareceu como aquele amigo que jura que vai pagar a conta depois. E aí nasce a lenda. Uns juravam que ele tinha morrido heroicamente. Outros acreditavam que estava vivo e voltaria para salvar Portugal. Sim, o cara que levou o país para o abismo foi transformado em Messias. É como se alguém perdesse a Copa por 7-1 e ainda fosse chamado de Salvador da Pátria. Para piorar, começaram a surgir falsos Sebastiões, impostores que diziam ser o rei. E pasmem, o povo acreditava. Porque se tem algo que a história prova, é que a humanidade adora cair em golpes.
Enquanto o povo sonhava com o retorno triunfal de um rei que nunca soube triunfar, Portugal afundava na realidade. Sem herdeiro, sem rei e sem plano, o trono ficou vazio. Quem aproveitou? Felipe II da Espanha, que disse: "Já que ninguém está usando, deixa que eu cuido." E pronto. Portugal foi engolido pela Espanha por 60 anos, ou seja, além de desaparecer no campo de batalha, Dom Sebastião ainda entregou o país de bandeja para o vizinho. É como se você perdesse a chave de casa e ainda desse o endereço para o ladrão. E assim nasceu o sebastianismo, um fanatismo coletivo que acreditava que o rei voltaria um dia para salvar a pátria. No Brasil, inclusive, teve gente que jurava ver Sebastião em pedras, em profecias e até em brisas de vento. O cara virou mito sem nunca ter sido bom em nada. O mais incrível é que o povo preferia acreditar numa lenda mal contada do que encarar a realidade. Seu rei era só um desastre com coroa. Mas a esperança é mesmo uma coisa engraçada. Transforma incompetência em heroísmo, fracasso em fé e burrada em religião. A lição aqui é simples. Nunca confie em líderes que confundem fé com estratégia. Nunca coloque a sobrevivência de um país nas mãos de alguém que confunde cruzada com piquenique. E, principalmente, se o rei sumir no meio da batalha, desconfie. Não porque ele é místico, mas porque provavelmente evaporou junto com a dignidade. Dom Sebastião não deixou vitórias, não deixou filhos, não deixou nem o corpo. O que ele deixou foi um legado de risadas amargas e a prova de que, às vezes, o pior inimigo de um país é o próprio governante. E aqui encerramos a saga do rei mais desastrado da história. Dom Sebastião, o desejado que ninguém realmente queria. O homem que sonhou com glórias e entregou ruínas. O jovem que queria a eternidade e conseguiu apenas virar piada. Portugal pagou caro pelo show de incompetência dele. Mas ao menos a gente, séculos depois, pode rir da desgraça. Se você curtiu essa viagem sombria e sarcástica, já deixa o like. Se gostou, inscreve no canal. Se não gostou, se inscreve assim mesmo, só para sacanear a gente, e comenta de onde você está assistindo. Porque, diferente de Dom Sebastião, a gente não vai sumir sem deixar um recado.